Muito bom dia a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 6ª reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais da 2ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Inicialmente, coloco em discussão a ata da 5ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa e da 20ª Legislatura, previamente disponibilizada aos gabinetes via SEI. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. Gostaríamos de agradecer a presença do nosso vice-presidente, deputado Napoleão, deputado Marquito chegando agora, deputado, seja bem-vindo, deputado Neudi Sareta, que nos acompanha, deputado Berlanda e o deputado Matheus Cadurim. Obrigado pela presença, pela reunião da Comissão de Assuntos Municipais. Dando prosseguimento à pauta, nós temos discussão e votação de requerimentos. O requerimento número 0199/2024, autor, deputado Nilson Berlanda, requerendo que sejam ouvidos os representantes das seguintes associações na reunião da Comissão de Assuntos Municipais que ocorrerá no município de Lages: a MOC, a MARP, a MURC e a Amplasc. Em discussão, o requerimento RC 0199/2024. Deputado Nilson Berlanda quer, às vezes, se manifestar? Deputado Nilson Berlanda, nos escuta? Acho que deve ter dado alguma interferência, né? Alguém gostaria de comentar? Nós estamos querendo para fazer a reunião da Comissão de Assuntos Municipais em Lages, que vai ter a sessão itinerante na semana que vem. Eu acho que é um bom requerimento do deputado Nilson Berlanda para a gente prestigiar também a região de Lages e eles terem a oportunidade também de nós poder fazer a nossa comissão, né, vice-presidente Napoleão? Querido presidente, deputado Thiago Zilli, caros membros da comissão, deputado Marquito, deputado Sareta, todos aqueles que nos acompanham de modo online, apenas registrar, primeiro, a importância da iniciativa da própria Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nos seus 190 anos, percorrer Santa Catarina nas suas macro-regiões, levando a sessões descentralizadas e aproximando, portanto, a Assembleia Legislativa da comunidade, da população, das entidades civis organizadas e, no caso aqui, da Associação, da Comissão de Assuntos Municipais, das associações de municípios. Eu queria destacar também o papel aqui do nosso presidente, deputado Thiago Zilli, que ao longo desta legislatura, ao longo deste biênio na condução aqui da Comissão de Assuntos Municipais, teve essa iniciativa muito valorosa e muito importante. Santa Catarina se diferencia no Brasil por uma série de aspectos. E essa organização, esse modelo muito próprio de Santa Catarina, da associação de municípios, dos próprios consórcios de municípios, em que aquele ditado popular se concretiza, a união faz a força, ele é muito verdadeiro. Então, Santa Catarina tem se notabilizado no contexto municipalista brasileiro justamente por esse papel proeminente das associações de municípios se organizarem, se unirem, independente de partido, por causas suprapartidárias e por causas macro-regionais. Então, o nosso modelo tem funcionado, é muito assertivo, é muito valoroso. As associações de municípios e os consórcios têm trazido eficiência para a gestão pública, até otimizando as compras públicas, economizando aquilo que se compra, porque quando se compra junto, se compra mais barato. Quando os municípios maiores entram nessa conta, os municípios menores são beneficiados, porque acabam comprando de modo mais barato pelo volume que se tem em relação às compras públicas. Esse também é um dos papéis dos consórcios de municípios. E as associações, elas são realmente muito importantes, porque acabam dando uma prioridade, um norte, e isso, de fato, é de se enaltecer. Então, casar isso, ou seja, na sessão descentralizada, casar com que a Comissão de Assuntos Municipais ouça as associações de municípios daquela região é algo muito inteligente, muito importante, e por isso fica aqui o meu reconhecimento, tanto à liderança do nosso presidente, deputado Mauro de Nadal, quanto do nosso presidente aqui da comissão, deputado Thiago Zilli, com seus membros, no sentido de viabilizar essa ação que é muito efetiva e muito importante. Muito obrigado, deputado Napoleão, e eu posso ser testemunha também, que conversamos com o presidente da MESC, o Almides, prefeito de Santa Rosa, que na oportunidade esteve aqui na Assembleia, podendo se manifestar. Quando a gente fez a sessão itinerante também em Criciúma,
pessoal da ANREC, da Murel, também tiveram a oportunidade de mostrar as suas reivindicações, e agora o pessoal de Lages, né, com o pedido do deputado Nilson Berlanda, acho que é de extrema importância. Então, parabéns, deputado Napoleão, por apoiar esse requerimento, e deixo em aberto, se alguém mais quiser se manifestar, esteja à vontade. Deputado Marquito? Tranquilo. Deputado Neudi? Sim, senhor presidente, muito importante ouvir sempre as associações, somos plenamente favoráveis a isso. Obrigado, deputado. Deputado Matheus Cadurim? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 0199/2024 do deputado Nilson Berlanda. Discussão e votação do parecer do deputado Ivan Nats, que é o projeto de lei PL 0398/2023, autor deputado Nilson Berlanda, altera a lei número 5.704 de 1980, que dispõe sobre aquisição, alienação e utilização de bens imóveis nos casos que especifica e estabelece outras providências. O deputado Ivan Nats, ele encontra-se em missão nos Estados Unidos, como observatório das eleições, então por isso que ele não está presente hoje, ele nos falou sobre esse projeto de lei, né? E nós temos o relatório e voto do projeto de lei. Altera a lei número 5.704 de 1980, que dispõe sobre aquisição, alienação e utilização de bens imóveis, nos casos que especifica, estabelece outras providências. Autor, deputado Nilson Berlanda, relator, deputado Ivan Nats. Relatório. Trata-se do projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda, cujo a intenção é alterar a lei número 5.704, de 28 de maio de 1980, com o fim de incluir as associações de municípios e os consórcios públicos municipais no rol previsto no artigo 7, parágrafo único daquela lei. A proposição em pauta foi lida no expediente no dia 10 de outubro de 2023 e aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público, sendo, por conseguinte, remetida à Comissão de Assuntos Municipais, em que fui designado a relatoria nos termos regimentais. Este é o relatório. O voto. Nesta fase processual, compete a esse colegiado o exame de interesse público de matéria, e tendo em vista o que alegou o autor em sua justificativa ao projeto de lei, ao afirmar que meu entendimento é que a proposta em apreciação é pertinente e converge ao interesse público, estando apta a regular trâmite neste Parlamento. Ante o exposto, voto, no âmbito dessa Comissão de Assuntos Municipais, com fulcro no artigo 91 do Regimento Interno desse Parlamento, pela aprovação do projeto de lei 0398/2023. Deputado Ivan Nats, ele votou pela aprovação do projeto de lei. Gostaria de também colocar em votação aos deputados. Deputado Napoleão. Sigo o relatório, senhor presidente. Obrigado. Deputado Marquito. Estou de acordo. De acordo. Deputado Neudi. De acordo. De acordo. Mais algum deputado que está nos acompanhando? De acordo também, presidente. Matheus Cadurim, muito obrigado. Deputado Nilson Berlanda nos escuta? Então, declaro aprovada o relatório e a alteração do projeto de lei 5.704 do relator do Ivan Nats. Peço a permissão aos nobres deputados para deliberarmos extra-pauta. A discussão e votação do parecer emitido pelo relator, deputado Napoleão Bernardes, ao PL 0026/2023, de autoria do deputado Ivan Nats, que altera a Lei 13.993 de 2007, que dispõe sobre a consolidação das divisas intermunicipais do Estado de Santa Catarina e adota outras providências correlatas, para retificar as divisas intermunicipais entre os municípios de Imbituba e Laguna. Deputado Napoleão, gostaria de fazer uso? Se o colegiado, né, aprovar a indicação extra-pauta, eu apresento aqui o relatório, presidente. Então tá.
Todos os deputados estão de acordo para deliberarmos a pauta desse projeto de lei? Queria só fazer uma consideração, entendendo também o quanto é uma matéria importante, o quanto que é uma matéria densa, entendendo que envolve 2 municípios, inclusive com criação de comissões especiais nos próprios municípios, né, como no caso de Imbituba. Agora, analisando muito rapidamente, eu particularmente me sinto bem prejudicado nessa matéria de fazer uma análise extra-pauta, diante do que ela representa e pelo tamanho da interferência que ela fará nesses 2 municípios, né? Discutindo aí a questão dos limites entre os municípios, né? É uma matéria que eu venho acompanhando, especialmente por conta da região de Imbituba. Eu tenho uma posição, inclusive rapidamente aqui, se caso for apreciado extra-pauta, eu vou pedir vistas para poder ter mais tempo, para poder analisar e fazer os diálogos e conversas que eu necessito para poder me posicionar, né? Tudo bem? Pode ser? Pode ser, deputado. Ele vai ler o relatório, você pede vista? Pode ser. Então, Uhum. tá. Pode ser. Eu só queria colocar isso porque é uma matéria que tem um apelo grande, ela envolve 2 municípios. Os municípios se mobilizaram, inclusive, nas suas câmaras de vereadores, especialmente em Imbituba. Eu, agora aqui, lendo rapidamente, né, especialmente o parecer da CCJ, e foi uma troca de ofícios bem grande entre os municípios, inclusive. Algumas contradições do posicionamento, inclusive apresentando de não, na CCJ, teve uma posição de não haver interesse público sobre a matéria dessa alteração de limites. Então, eu queria só colocar essa minha posição e quero mais tempo para poder analisar e me posicionar. É justa a tua reivindicação. Eu participei da audiência pública em Imbituba, onde o deputado Ivan Nates apresentou. Na oportunidade estava o prefeito de Imbituba, estava o prefeito de Laguna, o Salmir, e o prefeito de Laguna fez a defesa, né, para incorporar, né, ao município de Imbituba. Então, eles estão bem adiantados no processo, mas eu acho que é interessante, né, deputado Napoleão? Então, acho que você Claro, quanto poderia... mais amadurecimento na tomada de decisão, melhor. Então, seguindo a sugestão aqui da assessoria técnica, a gente apresenta o relatório e, na sequência, né, o deputado Marquito, óbvio, né, com seu direito regimental, pede vistas até para aprofundar esse debate. E num tema desse, quanto mais aprofundado, é melhor para todos, evidentemente. Então, passo ao relatório e voto ao projeto de lei 26/2023. Relatório. Cuida-se de um projeto de lei de iniciativa do deputado Ivan Nates, que originalmente visa retificar as divisas intermunicipais entre os municípios de Imbituba e Laguna, conforme estabelecido na Lei 13.993 de 2007. O pedido de retificação fundamenta-se na alegação de equívoco na indicação das coordenadas geográficas que foram indevidamente alteradas durante a elaboração da referida lei, conforme se compreende do parecer da Comissão Especial de Limites Territoriais do município de Imbituba. Na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta teve a sua aprovação por unanimidade, nos termos de uma emenda substitutiva global, que incluiu também a alteração na divisa sul com a cidade de Garopaba, por tratar de uma questão análoga. Já que na Comissão de Finanças e Tributação, após diligência aos diversos órgãos e entes com atribuições relacionadas ao tema, a matéria também teve a sua aprovação, levando em consideração os aspectos fiscais e orçamentários em seu relatório. Passo ao voto, então, com base nos termos do artigo 91 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, cabe a esta Comissão de Assuntos Municipais a análise de mérito sobre a criação, incorporação, subdivisão, anexação e desmembramento das áreas dos municípios catarinenses. Nesse contexto, preliminarmente, eu entendo que a proposta elenca um robusto rol de elementos processuais, procedimentais e manifestações sobre a necessidade de promover a reorganização territorial histórica das referidas comunidades. Além disso, salvo o melhor juízo, é claro, eu entendo que se soma à questão de mérito o futuro desmembramento jurídico relacionado à eventual produção legislativa do tema, pois após quase 3 décadas, desde o advento da emenda número 15 à Constituição da República, a União se mantém omissa sobre a edição de uma norma geral sobre o tema, mesmo após sobrepor indiretamente e indevidamente a autonomia dos Estados-membros para tratar sobre a sua própria organização territorial.
fato que resulta em colisão com o fundamento mais primitivo do próprio Pacto Federativo, que vem sendo incessantemente questionado pela sociedade e autoridades locais e que merece o respaldo da atuação legislativa estadual. Assim sendo, entendo que as alterações territoriais da proposta atendem ao interesse público por constituir um instrumento que perfectibiliza a vontade local e a autonomia do ente municipal sem colidir com as demais normas vigentes. Então, diante do exposto, com base no artigo 91.1, a linha C, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, eu voto no mérito pela aprovação do projeto de lei, mas nos termos da emenda substitutiva global apresentada na CCJ, que também inclui a questão de Garopaba e Imbituba, a divisão territorial sul. O deputado Marquito pediu vistas, eu coloco em votação o requerimento dele, os favoráveis permaneçam como estão. É pedido de vista concedido, deputado. Tá? Muito obrigado. Antes de encerrarmos a presente sessão, né, na reunião, eu gostaria aqui, em nome da Comissão de Assuntos Municipais, parabenizar os prefeitos eleitos, reeleitos, nas eleições municipais do último dia 6 de outubro. Quero também colocar a comissão à disposição dos municípios, como estamos fazendo ao longo desses quase 2 anos de trabalho. Agradecer sempre o empenho e dedicação de todos os deputados membros dessa comissão, que se colocam à disposição para defender os interesses dos municípios sempre quando solicitados. Salientar que vamos continuar aproximando os municípios do Parlamento, ofertando esse espaço para a manifestação dos gestores que buscam melhor para as suas cidades. Podemos e vamos avançar muito mais nas discussões que interferem no dia a dia dos municípios catarinenses, com muita responsabilidade e respeito e diálogo. Não havendo mais nada, nenhum assunto a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.